Rússia e China começaram possivelmente a discussão de criar não só uma moeda unificada entre eles, mas um sistema financeiro unificado entre eles. E nós, Brasil, podemos ser arrastados e incentivados a usar isso. Será que eles conseguem fazer isso? Quais são as consequências? E para o Brasil, quais são as consequências? China e Rússia são aliados é uma palavra forte, mas amigos ou estão em uma relação por conveniência e por demanda e por mútuos interesses já tem muito tempo, especialmente em fazer uma oposição para os Estados Unidos e por causa da, não só proximidade, mas fronteira geográfica entre eles. E eles já têm vários gestos de proximidade. Eu digo, assim, não são aliados porque, por exemplo, a China não foi completamente, abertamente a favor da Rússia invadir a Ucrânia, por exemplo. Eles têm algumas vezes em que a relação fica um pouco... Né? E claro, quando você está falando de duas ditaduras, obviamente cada um tem os seus próprios interesses. Mas existe uma proximidade entre eles e... depois que o Putin invadiu a Ucrânia e uma das sanções colocadas foi a remoção da Rússia do sistema SWIFT, do sistema de transações internacionais, isso acendeu uma luz para eles de... Espera, tá, mas se eu quero ser ditador e tudo mais, e fazer as coisas que eu preciso fazer aqui e tudo mais, eu posso ser sancionado por isso, eu posso ser punido por isso. Isso não é legal. Eu depender de um sistema que está na mão do meu inimigo não é muito interessante. E não que isso tenha sido uma coisa que eles descobriram agora. Por exemplo, já teve tentativas da China de fazer comércio de petróleo baseado em yuan e algumas coisas assim antes. Mas agora ficou mais óbvio que nós temos que dar prioridade nisso aqui. E está sendo circulado, está sendo cada vez mais discutido que eles podem sim criar talvez uma moeda comum, talvez um sistema comum financeiro. Eu acho que é mais possível um sistema do que uma moeda, porque se a moeda está criada e afeta as duas economias, ou vai ter que ter uma organização que faz o sistema monetário dos dois e alguém vai controlar essa organização, o que é inconveniente para o lado que está ficando fora do controle, ou um dos países abertamente controla e eu duvido Putin dar isso na mão da China e muito menos eu duvido isso vice-versa. Mas você pode ter um sistema comum facilitado com essas duas moedas ou alguma coisa assim. Ainda é difícil de entender exatamente o que eles fariam. Mas o ponto é criar algum sistema, criar alguma coisa que permita que esses países operem financeiramente fora do dólar. E assim, não é uma questão só do dólar, porque muita gente não entende como é realmente o encanamento desse sistema financeiro, mas o dólar e o sistema SWIFT passam por bancos dentro dos Estados Unidos, fisicamente. Tipo, não fisicamente a moeda passa, mas os bancos estão fisicamente, os databases, o processamento computacional está dentro dos Estados Unidos. Então, eles têm um controle muito grande sobre o que está acontecendo lá. Eles podem fechar países completamente e já fizeram isso em outras ocasiões. Então, naturalmente, interesse dos dois fazerem. Eles podem conseguir fazer isso? Olha, vale a discussão. Não dá para dizer que 100% sim, nem que 100% não. E o fato de que eles 100%, não dá para dizer que eles 100% não conseguem, já é um negócio meio, opa, agora essa discussão ficou diferente. Por que eles conseguiriam? A China é um titã econômico ali na região e eles têm vários países que são muito pesadamente atrelados economicamente a eles. Países africanos, países da região, Brasil. Então, eles têm uma força econômica e uma força de comércio internacional e eles têm a cara de pau autoritária de uma ditadura suficientes para conseguir impor isso em muita gente. E eles têm também já uma própria dinâmica ali. A Rússia também, por causa da sua exportação de gás e petróleo e de fertilizantes, o Brasil descobriu isso recentemente, também tem uma influência econômica e um comércio internacional com certos players, não estou dizendo no mundo inteiro, mas com certos países, onde ela consegue ditar cartas do jogo. Então eles conseguem agregar dezenas de países que estão muito intimamente ligados economicamente com esses países e falar, vocês vão usar esse sistema agora, ok? Possivelmente sim. Se isso acontecer, Estados Unidos e Europa vão retaliar, você vai retaliar contra dezenas de países?
O fato de que essa conversa começa a ficar esquisita mostra que não só a gente tem que se preocupar com as implicações desse sistema, mas puramente a criação dele e a negociação para aplicar e criar esse sistema e integrar outros países pode já causar conflitos políticos, atritos políticos, problemas econômicos suficientes para estragar a vida de muita gente. Então, é uma coisa para definitivamente colocar na lista de dar uma checadinha a cada X meses só para ver como é que tá, porque pode dar uma complicada. Quais seriam as implicações caso eles consigam? Um dos poderes econômicos, um dos poderes de projeção dos Estados Unidos é justamente o controle do sistema do dólar. É falar para países, não, você não vai fazer isso. Não, você não pode fazer isso, senão eu te corto do dólar. Eles fizeram isso com o Irã, por exemplo. Você vai desenvolver uma bomba atômica, coisas nucleares. Legal, a gente acabou de jogar vocês de volta para a Idade Média. Rússia, você vai invadir a Ucrânia? Então, aparentemente a gente pode só explodir você para fora do sistema e causar vários problemas. Então, se esse sistema é retirado e agora está dentro de um sistema, ênfase, controlado por duas ditaduras, a existência desse sistema pode permitir a esses dois países mais capacidade de intimidação e de coerção de países ou de abertamente invasão. E isso é meio... E não só de China e Rússia, países que podem estar dentro desse sistema. Então, muitos países africanos, boa parte deles, inclusive, depende economicamente da China em termos de comércio internacional e também por causa da diplomacia de crédito da China. Isso é um negócio que muita gente não entende o que acontece, mas a China basicamente empresta um monte de dinheiro para projetos que ela sabe que não vão funcionar porque o país vai calotear. Então ele perde a garantia, por exemplo, tô aqui bilhões para você construir aquele elefante branco inútil e a garantia é os teus 2 portos e os teus 2 aeroportos que são basicamente o seu comércio internacional inteiro. Eu sei que você não vai conseguir pagar eles, então daqui X anos eles vão ser meus. Eles fazem isso muito pesado na África. Eles fizeram isso no Sri Lanka recentemente, por exemplo. Então, esses países que estão dentro desse sistema podem ser puxados para dentro desse sistema monetário e uma vez que os Estados Unidos não pode sancionar eles, pode existir sim um aumento de conflitos ou abertamente guerras entre esses países. Por outro lado, a gente não pode tratar os Estados Unidos como um mocinho na sala. Então, a redução de capacidade dos Estados Unidos de projetar o seu poder via o dólar pode também reduzir a capacidade deles de invadir outros países, de fazer maluquices econômicas, de desvalorizar a sua moeda, fazendo programas de impressão de moeda e tudo mais, o que também pode reduzir o poder do Estado americano nisso. E aí você começa a pensar, aonde que a gente sai ganhando? Será que existe um balanço melhor? E não tem como fazer essa conta. Você pode dizer, mas pelo menos prejudica o poder americano um pouquinho, né? E os Estados Unidos são um estado gigantesco, eles podem fazer várias coisas e fazem várias coisas extremamente malignas pelo mundo. Então é bom que os outros dois ganhem. Na verdade, a reflexão maior que você tem que fazer aqui é o problema de você estar preso num sistema financeiro comandado por esses países. Mas antes da gente entrar nisso, e obviamente você sabe que eu vou falar do Bitcoin, aonde que o Brasil entra nisso? O Brasil depende muito pesadamente dos fertilizantes russos para rodar a nossa agricultura e a gente depende muito da China para importar os nossos produtos agrícolas para o nosso funcionamento econômico. É por isso, inclusive, que o Brasil está pianinho pra caramba sobre a Rússia e está sempre pianinho pra caramba sobre a China. Então, na eventualidade deles criarem esse sistema, a gente depende mais economicamente desses países do que os Estados Unidos? De maneira geral, sim. Então, eles podem chutar e bicudar a gente para entrar nesse sistema? Eu diria que sim. E aí tem um outro agravante. Se o Lula for eleito presidente e ser jogado daqui, sei lá, 2 anos, o que o Lula vai querer fazer? Estar num sistema com o dólar ou com ditadores? Então a gente pode acabar nesse sistema assim. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer, oh meu Deus, uma certeza e tudo mais. Só tô dizendo, o fato de que você tem que pensar, já é grave o suficiente. E essa que é a coisa. Um sistema financeiro não é sobre você mandar e voltar dinheiro ou pagar coisas e tudo mais. É sobre controle financeiro. E uma vez que nós temos um sistema de operações que vai provavelmente ter um sistema de controle financeiro e de transações feito por 2 ditaduras, uma delas sendo a China, e a gente entrando num sistema desse, tá entendendo a importância do Bitcoin? Sabe? Tipo, a galera vive falando, não, porque botei na internet, não sei. O Bitcoin é um sistema
de pagamentos e de privacidade, independente de uma rede descentralizada, não controlado por esse ou aquele indivíduo. A mineração nem está mais na China, porque vocês falavam, mas a mineração está na China. A China expulsou isso. Não está mais lá, certo? É um sistema independente, descentralizado, onde você pode fazer com um grau de privacidade muito considerável. Não é 100% privado, porque as transações são públicas e alguém pode descobrir a sua carteira, mas você consegue ter um nível de privacidade muito maior lá do que nos sistemas atuais, para começo de conversa. Um sistema descentralizado, não controlado por nenhum país, que permite que você faça as suas transações. Então, não é só sobre númerozinho sobe, ou gráfico, ou memes, é sobre ditadores não controlam o seu dinheiro. É sempre legal como pessoas podem ter certas dúvidas sobre Bitcoin, daí estados vão lá e lembram pra gente por que ele é importante. Então, estude Bitcoin, entenda a importância disso e se você está preocupado que isso aí pode acontecer, talvez seja a hora de molhar o pé um pouquinho nesse mar do Bitcoin, né? Se você quiser comprar Bitcoin, é na Bitpreço. A Bitpreço é basicamente uma exchange de exchanges, ela é uma decolar de exchanges, ela acessa vários mercados diferentes, te dando, por definição, a melhor liquidez do mercado. Então, se você precisa fazer uma compra, por definição, o melhor lugar para comprar é a Bitpreço. O link vai estar aqui na descrição. E eu vou colocar também o link do Padrão Bitcoin ou do Bitcoin Standard do Saifedan, que é um livro que explica muito bem o que é o Bitcoin, para você também dar uma estudada sobre isso. Por esse vídeo é isso. Torço muito para que isso dê errado, dessa moeda deles. Tchau, tchau.